Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham por todo o Brasil, por todo o mundo, através do site tvcapitalgoiania.com, a única emissora goiana 24 horas no ar, também na internet. A gente começa mais uma edição especial, né, com a presença do Padre Jesus Flores. Padre Jesus, antes de falar sobre os assuntos, né, obrigado mais uma vez pela presença e seja muitíssimo bem-vindo. Mesma coisa digo eu. Saudade, senhor padre, mais vezes, tem que vir mais vezes. As coisas que estavam paradas agora estão assim, andando a raio. Se Ulisses Guimarães estivesse vivo, ele não diria que as nuvens mudam, ele diria que os meteoritos estão mudando. Mas infelizmente não é possível ampliar. Isso aí é verdade, com o tempo a gente consegue. No programa de hoje a gente fala, né, mês de junho agora, um ano depois que fomos às ruas, qual o salto, né, o que resultou a ida de milhares, milhões de brasileiros às ruas protestando sobre várias coisas. Essa semana foi fechada a aliança, né? Iris Rezende agora é candidato, a Ronaldo Caiado será candidato ao Senado, mais uma vez, né? Jaime Rincon ironiza, diz que o PMDB ficou com o que sobrou daquilo que Marconi Perillo não queria. Saiu mais uma pesquisa e novamente a presidente Dilma cai na popularidade, dessa vez 5%. E membros do PT dizem que a rejeição é contra a presidente e não contra o governo. Vamos começar, padre, outros assuntos, né? Tem um caso aí do PT aqui, Antônio Gomide vai sozinho, Vanderlan provavelmente nem deve ir, mas já começou a tirar para tudo quanto é lugar. Mas vamos por partes. Padre Jesus, um ano se passou, fomos às ruas, fizemos manifestos, pedimos muitas coisas, a presidente Dilma se reuniu com governadores, com ministros, lançou 5 pacotes prioritários, que seria a reforma, uma reforma política, a questão do pré-sal, a questão da saúde, a questão da educação. E como é que o senhor viu de um ano para cá, padre? Evoluímos, ganhamos alguma coisa? Qual o legado que podemos ter desse um ano? Olha, eu acho que há assim, muita tentativa de transformar isto num grande acontecimento, um acontecimento transcendental na história do Brasil. Não, foram importantes as manifestações, houve um despertar das manifestações e acho até que houve manifestações excessivas no correr deste ano, mas muitíssimas vezes sem um objetivo declarado, sem uma intenção firmada e sem também propostas concretas, de tal modo que as manifestações não ficassem apenas no vácuo, mas chegassem a pontos concretos. Claro que durante as manifestações houve reação, conseguiram impedir o aumento das tarifas de ônibus e do transporte coletivo no ano passado. Este ano o aumento foi bem menor do que seria se não tivesse havido as manifestações. Conseguiram alguma coisa aí do Congresso, mas que depois esqueceu e voltou para a rotina de sempre, fazendo aquilo que lhe interessa e não aquilo que interessa ao povo brasileiro. Aquilo que dependia do governo tentou fazer, mas acontece que numa democracia não existe um dos poderes que resolva tudo. Tudo tem que ser resolvido pelos 3 poderes. E aí o descompasso é muito grande. Quando um quer, o outro não quer. Quando o outro quer, faz-se corpo mole do lado de cá, e aí muita coisa não aconteceu, mas isso também não é coisa que possa acontecer correndo, porque depende de um longo processo para que os resultados possam aparecer. Nós temos maturidade suficiente para não ter uma ação ou uma reação pontual, como aconteceu aquela, e
com o passar do tempo, esses movimentos, eles foram diminuindo, e hoje são quase que inexistentes no Brasil? Não, alguns movimentos apareceram, cresceram e estão se manifestando e conseguindo alguma coisa. Qual? Inclusive o movimento dos trabalhadores sem teto, que conseguiram, né, concessões do governo federal para a construção de casas populares lá em São Paulo. Eles conseguiram alguma coisa significativa, tanto assim que estão dando uma trégua para a Copa, para depois voltar nas suas reivindicações. Agora, do passe livre ficou naquilo do ano passado, porque no que era mais importante, praticamente não se conseguiu nada, porque não se conseguiu melhorar o transporte coletivo, porque, aliás, não depende sequer das autoridades, como, por exemplo, em Goiânia, depende de quem? Do CETRANSP. Se o CETRANSP não quer, nada acontece. Se CETRANSP não quer, não há um plano diretor, não há uma melhoria de qualidade, não há transporte mais abundante, não há fidelidade aos horários, e acontece que, em vez de melhorar na qualidade do transporte, nós tivemos uma considerável piora neste último ano. O senhor acredita, padre, que a questão do transporte coletivo tenha sido o motivo para essa revolta no Brasil inteiro, ou tem pano de fundo aí nessa história? Não, é claro que nunca é só uma coisa. No Brasil nós temos muitíssimos problemas, historicamente temos muitíssimos problemas, porque não era preocupação de governantes resolver problemas do povo. Não era preocupação dos governantes resolver a distribuição de renda para que o povo também participasse de alguma forma. Não era da preocupação dos governantes oferecer serviços de qualidade para o povo. Era sempre para uma pequena minoria, e tudo deveria ser reservado para esta pequena minoria. Quando o número maior de pessoas foi procurar esses serviços, a estrutura não estava montada para atender ao grupo numeroso que quer serviços de qualidade e não está tendo. E a capacidade, Padre Jesus, da presidente Dilma ou dos articuladores políticos do governo em tratar desse assunto, o senhor acha que foi satisfatória? Tá bom, eu disse naquela época que só tem uma coisa que leva o brasileiro para a rua: é quando o estômago está vazio e quando acaba o dinheiro. Agora, a atuação da presidente Dilma nesse período, como é que isso do governo... Nenhum dos presidentes, nem dos militares que não davam bola para a opinião pública, mas todos os presidentes após a ditadura militar, nenhum deles deu resposta satisfatória. Sarney, com a crise galopante na inflação, né? Uma hiperinflação que nós tivemos no Brasil. Collor com as loucuras que ele e o ministério dele realizaram. Itamar Franco foi o que deu mais respostas, né? Inclusive do Plano Real, é uma resposta de Itamar Franco, que bancou o programa, que bancou e aguentou as consequências. Fernando Henrique não deu as respostas para funcionários, para professores, e deixou esvaziar, inclusive as universidades ficaram sem professores, não tiveram reajuste de espécie alguma. Ninguém conseguiu dar resposta suficiente, porque as exigências são muito maiores do que a capacidade que eles têm, e inclusive a capacidade dos recursos nacionais. O senhor fala sobre Itamar Franco. Para muita gente foi um governo que passou em branco. Aí o senhor fala das virtudes, das qualidades. Não passou em branco. O Itamar Franco parecia até um estroina, amalucado. É um primeiro-ministro, né? No parlamentarismo, um primeiro-ministro. Não, mas né? ele realmente fez acontecer, e ele bancou o Plano Real,
que foi o grande mérito daquela ocasião, né? Foi um lançou governo Fernando sério, Henrique, né? Depois de uma anarquia completa, ele se comportou com muita seriedade, com competência, mas também não realizou grandes coisas, como Fernando Henrique não realizou, e como os outros que vieram depois também realizaram, sim, alguma coisa. Distribuição de renda, houve alguma preocupação com os mais pobres, houve alguma nesses últimos anos, mas resolver não resolve, porque os problemas são insolúveis e os recursos muito limitados e mal utilizados. O senhor não falou do governo Lula. Então, teve boas e más ações. Deu respostas para algumas coisas, né? Deu respostas para algumas coisas, não foi capaz de dar para outras. As reformas tão preconizadas, que muitas vezes são reformas para aumentar privilégios e vantagens, né, que estão sempre aí preconizadas, né, não foram feitas. A reforma política não foi feita por nenhum presidente, porque, aliás, não depende dos presidentes em primeiro lugar, depende do Congresso, e quando se trata de reforma política, os políticos do Congresso não delegam e não aceitam a autoridade de ninguém, porque eles só olham para o interesse dos grandes partidos que querem manter todos os seus privilégios. O senhor fala sobre o parlamento, mas em meio àquela crise, o presidente da Câmara viajou com um jatinho para visitar a família, o presidente do Senado, do presidente da Câmara dos Deputados, viajou para assistir o jogo estávamos vivendo, né, aquela pré-temporada de jogos da Copa, em meio à indignação do povo. O presidente da Câmara foi para o Rio de Janeiro, com o jatinho da FAB, assistir ao jogo. O presidente do Supremo também foi. O presidente do Supremo também foi, e o presidente do Senado também foi. Foi cuidar da operação capilar lá. Exato. Né? Tá bom, isso, a coerência só virá através da reação popular, e quando eles perceberem que qualquer atitude que eles tomem vai ter consequências na opinião pública, vai fazer parte das manifestações e vai fazer parte das cobranças do povo. Padre, agora, depois a gente fala sobre isso, mas o senhor fala a reação do povo. Uma pesquisa que foi divulgada nessa semana agora, mais de um quarto do cidadão, Padre Jesus, não quer nem saber de política. 16% está muito interessado. 29% interesse médio, 29% pouco interesse, 26% não tem nenhum interesse. Então a gente juntando aí, 29% tem interesse médio, pode dizer aí que não tem interesse, né? Mas 29% que tem pouco interesse dá 30%, com mais 20% dá 60%, com mais 26% que não tem nenhum interesse, dá aí 80%, aproximadamente 84%. Só 16% do povo. Eu não acredito nessa pesquisa. Não acredito na veracidade das informações. Não estou falando que o Instituto não tenha agido corretamente, mas o povo, já que a política está tão mal avaliada, né, tem como hábito dizer que não tem interesse, mas tem interesse sim, e esses dados são falsos, porque as respostas não foram verdadeiras e não podem ser computadas dessa forma. Tem muito interesse e vai ver, quando as eleições se aproximarem mais, que o interesse vai ser grande, a disputa vai ser grande, como já aconteceu em muitas ocasiões no passado. As eleições de 89, tiveram uma enorme participação popular. Foi uma campanha bonita, o povo presente nas ruas se manifestando. Depois tentaram castrar a manifestação popular, e a justiça e a legislação também cada vez tiram maior interesse, cortando. Mas quando chegar mais próximo, né, muda tudo, inclusive nas pesquisas.
Não acredito nessa pesquisa. Até mesmo porque, Padre Jesus, eu acho que pesquisa nesse momento é muito mais um teste de popularidade do que propriamente de intenção, né? Porque é uma pesquisa espontânea. Então, ou seja, aqueles que é um teste de popularidade. Porque o povo não quer dizer estou interessado. Política para mim é muito importante. Político para mim é muito importante. Faz parte do contexto do momento dizer que político não vale nada, que política não tem o menor interesse, quando é a política que comanda a nossa vida, quando é a política que resolve a nossa vida, quando é a política que tem que resolver a nossa vida e os problemas fundamentais de nossa vida. Tudo depende da política e tudo deve ser resolvido com a política. E sem a política não se resolve nada. Então há uma mentalidade generalizada de desmoralização dos políticos e com a desmoralização dos políticos, uma desmoralização da política, o que é uma situação muito grave, lamentável, e nós não podemos ajudar a manter essa descrença generalizada, não obstante haver muito político corrupto e haver um interesse próprio muito presente na vida da política, mas é pela política que se resolvem as coisas, é pela política que o seu problema, que a sua fome, que o seu emprego, que o seu negócio, que os negócios e interesses da sua família vão ser resolvidos. Não vai ser fora da política. Agora, como padre, eu sempre falo que os políticos são um instrumento de mudar a política, mas dentro da nossa realidade, dá para a gente pensar que a gente vai ter políticos preocupados com o cidadão ou políticos preocupados com eles mesmos? Porque tudo que está demonstrando aí é um salve-se quem puder, Agora, a política não se pode reduzir ao tempo das eleições. Não é o momento mais importante. O momento mais importante da política é o dia a dia. É acompanhar o que está acontecendo no Congresso Nacional. É acompanhar o que está acontecendo nos atos oficiais dos governos federais, estaduais e municipais. E a cobrança permanente, concreta. A campanha está aí, vão fazer milhões de promessas. Não deixem que soltem promessas à vontade. 50 programas, 200 programas. Acontece que ninguém tem condição de realizar 200 programas, então acentue aqueles que são mais fundamentais, cobrem que eles se definam por esses mais centrais e que se comprometam através de propostas concretas, bem detalhadas, para que então você saiba com que os políticos estão se comprometendo. Agora, política é permanente, não acontece nada sem política e ela é sempre, sempre, sempre muito importante, absolutamente necessária. E aí nós vamos estender mais esse assunto, mas vamos trazer agora um pouco aqui para Goiás, porque o cidadão, a cada dia que passa, se indigna, padre. No Palácio das Esmeraldas, tiraram a champanhe da geladeira. Já estavam com a champanhe na geladeira, esperando só o momento. Aí foi anunciada essa aliança entre Íris, Ronaldo Caiado no Senado. No primeiro momento ainda, né, fala-se aí que a gente pode ter foi colocado na condição de, deixa eu colocar, porque a coisa anda assim foi colocado aí Armando Virgílio como vice-governador, Ronaldo Caiado como na condição de senador. E aí são posições antagônicas, né, padre, tanto de Armando Virgílio, né, que era PTB, cria de Jobair Arantes, Ronaldo Caiado, que tem um discurso muito forte contra essa questão aí do PMDB, e Íris Rezende agora. Então, assim, ganha a democracia, ganha o eleitor, porque até então falava-se em WO. Não,
Acontece o seguinte, esta aliança é recente, nós não sabemos qual vai ser o resultado dela, não sabemos se ela vai ser assimilada e aceita pelo povo, qual vai ser a capacidade do Íris, depois de tanto tempo de relutância, ter entrado para disputar a campanha eleitoral. Tem fotos aí do evento lá, pode continuar. De ter se desgastado muito com esta demora, né? O Armando Virgílio é um político novo, né? Conseguiu êxito se elegendo como deputado federal, mudou de partido não sei quantas vezes. Ronaldo Caiado tem posições definidas e muito definidas, né? Brutalmente bem definidas são as posições de Ronaldo Caiado. Agora, é um casamento que aconteceu depois de longas lutas históricas e longas divergências históricas. Isso vai ser assimilado? Isso vai ser aceito? Depois das eleições, nós vamos ter esses gestos que estão mostrando hoje, todo mundo positivo, positivo, positivo. Vamos ver o resultado, porque por enquanto eu sou um pouco incrédulo a respeito da liga que esta aliança vai produzir. Dois. Eu também meio cético, para dizer a verdade, viu, Padre Jesus? Porque as palavras que o senhor disse são corretas. Demorou muito, né? Então tem que se juntar os cacos do PMDB, saber o que fazer com o Júnior do Friboi, e aí Caiado, ele pode ser uma Marina no sapato de Íris, né? Porque Caiado já começou a atirar nessa semana já contra o governo. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver. Aí a questão do qual vai ser o clima da campanha eleitoral vai depender de todo mundo. Porque um só achar que batendo muito ele vai resolver alguma coisa, não vai. Como disse alguém, campanha não se ganha pelo esgoto. Não é pelo esgoto que se consegue o êxito numa campanha eleitoral. Então, eu não... Bom, Ronaldo Caiado é uma pessoa digna, merece respeito. Claro. Merece respeito. Íris merece respeito. O candidato a vice merece respeito. Mas a liga, que ela vai ter que ser provada durante a campanha. E já na campanha, nós vamos ver qual que vai ser a liga desta campanha. Por enquanto é prematuro. Conversando com as pessoas, padre, o interesse de Goiás, até mesmo porque Goiás, ele já disse várias vezes, representa menos de 3% do eleitorado brasileiro, então o interesse é muito pequeno. Então há, né, nessa chapa aí, em Goiás, até mesmo o próprio governador Marconi Perillo já falou que a eleição de presidente Dilma é digamos assim, uma continuidade do crescimento, ou seja, a impressão que eu tenho, padre, que a gente não vai ter campanha para governo, não. Nós vamos ter uma campanha, a disputa nacional, como aconteceu na eleição passada, quando o senhor falou com muita sabedoria, que a disputa presidencial, ela ficou presa no eixo Rio e São Paulo, e Goiás e outros estados pouco ou nada representaram. Será que nós vamos reviver isso de novo? Olha, numa disputa ferrenha, né, não existe estado descartável e dispensável, porque as diferenças podem ser muito pequenas no cômputo geral dos votos. E aí, no cômputo geral de diferenças muito pequenas, os pequenos estados também vão ter muita importância, porque eles podem fazer a diferença e eles podem determinar. Porque é claro que a disputa será muito grande em São Paulo, a disputa será muito grande no Rio de Janeiro, será muito grande em Belo Horizonte, Minas Gerais, será muito grande, Rio Grande do Sul a mesma coisa. Então a coisa vai ser decidida mais pelas periferias do que por aqueles que se consideram centrais e donos, não só do eleitorado, mas donos do poder no Brasil
e não querem ceder para qualquer outra pessoa que não venha desses centros. Eles se consideram donos, nós somos coadjuvantes, né? Se ajudarmos bem, se não ajudarmos, paciência. Mas não desprezem os pequenos estados, porque eles podem definir. Isso aí é verdade. Padre, mais uma vez, Jaime Rincon, na função de interlocutor do governo não autorizado. Em dezembro, ele satirizou, né, ironizou, disse que se a prefeitura não tivesse dinheiro, o Estado ia colocar as luzes de Natal. Depois veio essa questão do lixo em Goiânia, onde ele disse que o governo iria ajudar a prefeitura, colocando caminhões, coisas nesse sentido. Agora, depois que saiu essa campanha, ele voltou de novo, e depois eu vou falar uma coisa, mas olha a expressão dele, Padre Jesus. Abre aspas. Não gosto de palpitar na casa alheia. Se não gosta, então fica calado, né? Mas não ficou. Mas o que fica claro para mim é que o ex-prefeito Iris Rezende está juntando os cacos que não quisemos. Ele está ficando com o que sobrou de nós. Aí ele fala também, abre aspas, né? Quem vai disputar a eleição não tem que escolher adversário, parará, parará, mas nada simpático, né, Padre Jesus? Nada... É lamentável que haja pessoas que se prestem a esse tipo de serviço. É lamentável que existam pessoas que se prestem a esse tipo de serviço sujo. E através desse serviço sujo tenta desqualificar os adversários. Dizer que Iris ficou com o que ninguém quis, não. E Eduardo Campos queria, também, porque queria o Caiado, né, como aliado aqui em Goiás. Marina Silva, é claro que adversária ferrenha do agronegócio e dos ruralistas, ela naturalmente recusou liminarmente, foi até grosseira no modo de tratar o Ronaldo Caiado, né, foi até grosseira. Mas agora dizer que o que ninguém quis sobrou para o Iris é uma falta de respeito muito grande. E aí também isto pode dizer que está de salto alto, achando que a eleição já está ganha e que já pode preparar a champanhe para a festa, porque a eleição já está ganha. Não tem eleição ganha na véspera. Tem eleição ganha depois do final da contagem dos votos. Qualquer atitude anterior ao final da apuração dos votos é prematura, especialmente esta de querer desqualificar os adversários, é lamentável. E essa questão, quando ele diz, abre aspas, né, Iris está ficando com o que sobrou de nós, é um recado direto para o Caiado, né, porque Caiado estava com um pé dentro do governo. E aí, quando Caiado passa para a aliança de Iris Rezende Machado, aí ele está ficando com o que sobrou de nós, ou seja, havia disputa entre Vilmar Rocha e Ronaldo Caiado, optou-se por Vilmar Rocha, e aí Caiado é tratado como que sobrou. O Vilmar Rocha trabalhou com o governador durante todo o seu mandato e era mais marconista do que, né, demista. Ele era mais marconista do que... né? Depois mudou de partido, de tal modo que querer dizer que o que sobrou, não, queriam, mas não tinham como desmanchar uma aliança que já estava feita, que já estava publicada e as pessoas já estavam em ação para realizá-la. Padre Jesus, nós vamos para o intervalo, mas eu vou... É uma pergunta recorrente. A soberba pode ser o principal adversário do governador Marconi Perillo? Porque a gente observa que a forma do governador falar é uma forma muito simples, é uma forma... o senhor conhece, eu também conheço.
ele escolhe palavras para conversar com a imprensa. E Jaime Rincon está dando uma aí de Braga no governo Alcides, né, com palavras ofensivas, mas ele tem um objetivo. E o objetivo eu falo depois do intervalo comercial e o Repadre Jesus responde. É a soberba? Quem vai ser o grande adversário dessas eleições? Um instante só. De volta com o Jornal Argumento, né, contando com a grande e sempre agradável e abençoada presença do Padre Jesus Flores. Padre Jesus, antes do intervalo comercial, eu deixei uma pergunta para o senhor. Soberba e política, é o fato novo que sempre muda tudo? Não, a soberba é o fato velho que derruba muita gente e que derrota muita gente. O caso famoso, por causa do histrionismo de Jânio Quadros, foi quando o Fernando Henrique Cardoso já tinha certeza que estava eleito prefeito de São Paulo, passou na prefeitura, sentou na cadeira do prefeito, tirou fotografia na cadeira do prefeito, contando o que era. Poucos dias depois, estava lá também diante das câmeras, Jânio Quadros desinfetando a cadeira do prefeito, porque ele derrotou, né, Fernando Henrique Cardoso. Já vi muita campanha aqui em Goiás em que as pessoas entraram como eleitos. E entrando como eleitos, eles menosprezaram os adversários, fizeram a campanha morna, sem grande preocupação de luta e de empenho, e o resultado? Gente que não existia, de repente, vira governador do estado, vira prefeito de Goiânia. A soberba é a pior conselheira que alguém que pretende o sufrágio popular pode ter. Eu não creio que o Marconi vai cair nesta de achar que ele já está eleito, porque se ele foi eleito na primeira vez, né, com pequena diferença, foi bem eleito na segunda vez, ele teve dificuldades na terceira vez, que alguém que ele havia ajudado a eleger na eleição passada foi um cabo eleitoral importante. Demóstenes Torres, até hoje, Marconi pode negar, mas Marconi deve a eleição dele a Demóstenes Torres, que tinha mais popularidade que Marconi, padre. A gente não pode dizer deve a isto, mas que não, foi uma força. Um fato uma força importante não. Foi, não é? Dois Agora, fatos. Só um pouquinho, padre. Só um pouquinho. Dois fatos. Primeiro, Demóstenes deve a primeira eleição de senador a Marconi, porque Demóstenes era ninguém. Totalmente. Agora vamos ser justos também, né? Naquele momento, o Marconi Perillo fragilizado e Demóstenes foi eleito senador com votos maiores do que de governador. Então, ou seja, o potencial de Demóstenes naquele momento... Naquele momento ele era muito forte e ajudou a campanha e foi um elemento muito importante na Devolveu campanha. A gentileza, né? Devolveu. Devolveu e depois, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Esta campanha, né, claro que há um certo favoritismo pelo correr da campanha, porque enquanto estavam brigando, estavam divididos, né, o governador pode fazer a sua campanha tranquilamente, dizendo que não era candidato e se dizendo não candidato, mas todo mundo sabia que era candidato. Quando ele não se desincompatibilizou em abril, né, todo mundo sabia que ele era candidato, porque todo mundo sabe que Marconi não vai parar a vida política dele neste momento. Ele tem pretensões maiores e quer atingir pretensões maiores. Então ele era candidato. Então há uma vantagem, mas há os grandes problemas pelos quais ele passou nesse mandato, que foi um mandato bastante difícil, né? Melhorou nos últimos tempos, mas no começo foi um mandato bem difícil mesmo que o Marconi teve. Claro que ele tem consciência disso e ele sabe que ninguém pode desprezar ninguém
apesar de ter vencido já mais de uma vez. Porém, Padre Jesus, é aquela coisa que eu falo, né? E o senhor também sempre fala, às vezes, quem não tem autorização para falar pelo governador, pelo prefeito ou pelo presidente, fala bobagem. E aí respinga em quem está no poder. É o caso que está acontecendo no governo Marconi. Bom, eu não sei qual que é a estratégia do Jaime Rincon, o que ele está querendo. Ele quer ser prefeito de Goiânia nas próximas eleições, está investindo tudo nisso, inclusive até em alguns, segundo informações, em alguns setores da comunicação, ele está muito presente. Na cabeça dele, a certeza de que ele vai ser candidato e eleito prefeito de Goiânia é mais clara do que essas luzes que nos iluminam. Eu já vi coisas até mais tolas do que esta, mas ninguém pode pensar que vai usar o prestígio de um para já ser o candidato, né, privilegiado por esta pessoa e que vai ganhar também a atenção do povo e ganhar a eleição. Ninguém pode contar. Agora, se ele fala sem autorização, é claro que o governador deve dar um puxão de orelha nele. Se ele fala autorizado, aí já é outro problema que somente os políticos entendem, porque o jogo nunca é aberto, nunca é transparente, e por mais transparência que declarem ter na vida, a transparência está lá dormindo sossegada. E até nas duas infelizes expressões, ou até nas duas infelizes formas de Jaime Rincon se reportar, quando falou das luzes de Natal, quando falou do lixo, Marconi Perillo ficou calado. E as declarações de Jaime Rincon, que foi dada nessa semana, nós estamos gravando o programa sexta-feira, Marconi ficou calado. Bom, aí intenções e também, né, por que ficou calado, qual a razão, bom, eles sabem, não vou entrar em intenção de ninguém, em jogo de ninguém, porque afinal não podemos... E nem comentar comentário, que a gente não sabe o que está acontecendo. Comentários, né, que é a coisa mais idiota que existe. Padre, agora a terceira via parece que naufragou mesmo, né, porque Antônio Gomide praticamente sozinho, né? Tem dois partidos aí que o apoiam, dificilmente já fala sobre ele ser candidato, o ex-reitor da Universidade Federal de Goiás e Marina Santana, Senado. E já Vanderlan do outro lado, só tem ele como candidato. Bom, aí é claro que o Vanderlan... Desculpe o sorriso, mas é porque, Padre Jesus, as pessoas vêm aqui e elas vendem tanto otimismo, tanta ilusão, aí a gente que vive isso, né? Esse meu sorriso não é de deboche, não, é de que o tempo... Bom, eles têm que vender otimismo, eles têm que vender certeza, aqueles que não chegam a 1% da intenção de voto, quando se apresenta diante das câmeras ou numa entrevista, se a gente fala para ele que não é que a pretensão dele é exagerada, eles não, por isso, mas aquilo, né, eu tenho condições reais de disputar segundo turno, e eu tenho condições... Bom, faz parte do jogo deles, a gente acha graça internamente, suporta e toca para frente. E sempre utilizam Eu não vou querer convencê-lo de que ele não tem. Sim. Ele é um convidado e como convidado ele pode dizer até bobagens que a gente tem que guardar um respeito para com eles. E o eleitor que faça o juízo de direito. Esse é o problema, né, do eleitor. Agora, padre, utilizam muito. Temos pesquisas qualitativas que nos dão chance. Só que não mostra. Essa pesquisa interna... Existem as pesquisas internas que os partidos fazem para uso próprio, que são reais, e são técnicas, e são objetivas. Estas, né, que ninguém fala que elas existem. Elas são feitas, guardadas as 7 chaves, e são usadas para montar a estratégia da campanha eleitoral. Essa
se elas chegassem até nós, seriam muito valiosas. Mas estas que fazem ou dizem fazer, né? Dizem fazer, né? Não dou o mínimo valor para esse tipo de pesquisa, né? Eu tenho pesquisas, porque acontece. Você lembra daquele fato que aconteceu na Praça Cívica? Um candidato que não tinha possibilidade nenhuma. Ele tinha uma Kombi em que ele levava 13 pessoas, despejava as 13 pessoas no lugar... Aqui não tem censura não, pode falar nome. Não vou falar, não, está velho, está doente, vamos deixar, né? Então, ele fazia pesquisa com aquelas 13 pessoas. Claro, 100% do candidato. 100% do candidato. Mas é claro, outro, Sandes dizia, eu tenho pesquisas, outro, eu tenho pesquisas, eu tenho... Olha, para mim essas pesquisas não valem nada, porque as secretas, eles não vão me contar o resultado, não interessa contar, interessa para eles, não interessa para eles contar para fora, essas seriam úteis. Mas essas que dizem que tem, né? Mas nunca dizem nada, nem dão número nenhum. Por quê? Porque não tem a pesquisa. Padre, agora o senhor tocou num assunto interessante. Temos nomes, mas ninguém tem propostas, padre. Estamos ainda no campo do combate, embate, ou seja, o que for, mas vivemos uma situação complicada, o Brasil, Goiás também, todos vivem uma situação complicada, e aí estamos ainda, agora volta Íris, fica Marconi. O que tem de novo? Marconi disse que faria um dos melhores governos da vida dele. E os 3 primeiros anos de Marconi foram os piores da história. Até mesmo porque chegando ao ponto dele ter ido à CPI, depor num envolvimento que ganhou as páginas do Brasil inteiro, tirou subsídios de alguns setores, ou seja, foram 3 anos que literalmente, né, o mote de Marconi Perillo era a educação. Muita gente fala que ele cooptou Tiago Peixoto do PMDB, que teoricamente teria condições de disputar com ele o governo do Estado, cooptou Tiago Peixoto com aquela história de que a educação seria o mote, ou seria a prioridade do governo Marconi Perillo. Aí nós estamos vivendo agora, né? É bom isso, porque período eleitoral as obras acontecem, o pacotinho de bondade sai, podia acontecer eleição de dia em dia, mas esses 3 primeiros anos do governo Marconi Perillo foram, assim, há de se destacar um fato, né, Padre Jesus? Ele perdeu a mãe, então eu acho que isso aí derruba qualquer um. Né? Bom, agora... Na primeira pergunta, que estão sem propostas. Sim. Nenhum candidato vai fazer uma proposta e um programa fechado, completo, detalhado, para apresentar na campanha eleitoral. Falta tempo e também falta interesse, porque tem que fazer algumas propostas impactantes, né, e que chamem a atenção. Só que não pode acontecer de nós termos todos os anos as mesmas 4 ou 5 propostas, né, que depois não são prioridade real na vida do governo do Estado e na vida do Estado. Isso no Brasil inteiro. Na eleição para o governo federal, a mesma coisa. Ninguém vai se apresentar. Aécio está falando muito de proposta, mas não tem proposta amarrada nenhuma. Não, a proposta dele é combater a inflação, só. O Eduardo Campos não tem proposta fechada nenhuma, porque ainda não chegou a um acordo com a vice, que é mais do que vice, porque foi uma tentativa de montar na popularidade dela para, né, subir nas pesquisas, o que não está acontecendo de uma forma clara. Então, Dilma também não tem uma proposta amarrada, né, fora daquilo que já estão fazendo e que já estão lançando programas para continuar se comprometer com isso. Então, ninguém tem proposta completa amarrada. Agora, tem que ter, além da marketagem,
uma outra equipe técnica para trabalhar nas propostas a serem utilizadas durante a campanha eleitoral e principalmente a serem utilizadas no tempo do governo, como projeto de governo, para não ficar dando tiro para cá e para lá, sem saber o que fazer. Porém, padre, existe um aspecto, todos os candidatos, eles vendem projetos, mas não sabem a realidade do cofre, não sabem o que tem dentro do cofre. Então os técnicos não podem fazer nenhum projeto sem conhecer também a realidade econômica e a realidade financeira do Estado. Na hora do discurso, é fácil fazer promessa vaga. Mas quando, né, no programa de governo, aí não podem fantasiar, não. Tem que olhar com muita objetividade para o orçamento necessário. E esta história de já fazer um orçamento pensando que haverá um aumento tal de arrecadação no próximo ano é fantasia, porque nem sempre há aumento de arrecadação, né, dos impostos e outras fontes, mas esta parte técnica tem que trabalhar com os pés no chão e a partir de dados concretos, porque eles não podem brincar com uma proposta de governo real para ser posta em prática pelo governo. O senhor fala sobre uma coisa que eu concordo. O senhor fala que o bom secretário de Finanças, Fazenda, seja que for, é que ele tem coragem de falar não para o seu governante. E aí, eu não estou elogiando, só estou ressaltando. José Taveira, padre. Marconi Perillo queria fazer carnaval em Goiás inteiro, mandar dinheiro. Taveira falou assim, não, governador, não temos dinheiro e muitos municípios sequer têm carnaval. Então, o dinheiro foi para aqueles lugares onde existiam. E outras ações também que o governador pretendia fazer, e José Taveira disse para o governador, não temos dinheiro. E o governador, ou o prefeito, ou o presidente, não pode pensar nenhum projeto sem discutir antes com aquele que tem o controle do cofre para saber qual que de fato é a disponibilidade para, de acordo com a disponibilidade, né, realizar esses projetos. E tudo isso já deveria estar colocado no orçamento do Estado, do município, da União, para que não fosse uma questão de, na época do carnaval, vamos abrir. Não, já está planejado, já está orçado que haverá esse subsídio para a cidade tal que tem esta festa, para a cidade tal que tem esta festa, essa comemoração que é importante para uma região, e aí, de acordo com o orçamento, conceder. Agora essa, não, tanto para lá, tanto. Isso é irresponsabilidade. É o que mais tem no Brasil. E se o secretário não tiver coragem de dizer não, ele tem que jogar o boné, ir para a casa dele, cuidar da vida dele, que ele prestará um serviço muito melhor para o Estado. Agora vamos falar sobre outro assunto, né, que também está mobilizando a opinião pública, a questão aí da ocupação, né, padre? Porque dizer que professores invadiram fica ruim, no sentido aí da linguagem coloquial para os estudantes, né? Nós temos cenas aí, o pessoal vai mostrar agora, tá aí, Padre Jesus, o líder do movimento, durante a sessão, chamando as pessoas aí para que ocupem não, né? Fiquem ali no plenário da Câmara Municipal. Isso aí é um fato. Agora, padre, o que chama a atenção da gente é que houve uma ordem judicial para desocupação lá do plenário. Nós estamos gravando na sexta, é bom dizer isso, né? Porque vai ter uma assembleia lá, mas foi dada uma ordem de um juiz para a reintegração de posse. E um membro do governo ligou para o
comandante da PM e disse que não era para a PM ir lá. E aí criou-se aqui agora em Goiânia um comitê contra a violência. O primeiro passo, Padre Jesus, é colocar o comandante-geral da Polícia Militar como mediador de uma desocupação pacífica. Reuniu-se Marconi Perillo, reuniu-se aí o prefeito Paulo Garcia, o Comitê contra a Violência no Brasil, e elegeu aí o comandante Silvio para conversar aí com o pessoal para mediar. Pode tirar as imagens? Agora, padre, a pergunta, ordem judicial se negocia? Olha, ordem judicial deve ser cumprida, mas ordem judicial não precisa ser cumprida de uma forma violenta. Sim. E não pode ser assim, vocês têm tantas horas para arrancar de qualquer jeito as pessoas que estão lá na Câmara Municipal. Claro que aí é preciso que haja diálogo, é preciso que haja tentativa de compreensão das partes e que haja também a abertura das partes para que saiam de uma forma pacífica. Porque chegar lá, arrastar todo mundo à força, ou debaixo de bomba de gás lacrimogênio. Aquela velha frase do Parque Oeste Industrial, viemos beber seu sangue. Nunca pode se repetir um fato como aquele do Parque Oeste Industrial. Nunca mais pode acontecer, porque todo mundo foi corresponsável por aquilo que aconteceu. Como também em São Paulo, a desocupação do Pinheirinho lá em São José dos Campos, né? Isso não pode acontecer, não pode acontecer. O diálogo é necessário para executar de uma forma humana, né, a reintegração. Agora, realmente, havendo uma desobediência, pode-se chegar ao extremo de ter que usar a força para executar a lei, a decisão da justiça. Padre, mas agora ela tem que ser cumprida. Porque o juiz, quando ele termina o despacho, ele escreve uma palavrinha simples, né? Cumpra-se. Não é discuta-se, não é negocie. Não, mas o cumpra-se não pode ser na barbárie, na violência e na brutalidade. Cumpra-se, mas claro que o diálogo faz parte de qualquer cumprimento da lei. Padre, nós separamos uma cena aí, quando houve essa crise, essas coisas todas, o Urias, ele é o chefe de comunicação, ele é o assessor de imprensa, ou seja, ele é o chefe de comunicação da Câmara Municipal. E ele foi tentar, Padre Jesus, conversar com a imprensa. Olha que cena lamentável, solta aí. Com relação ao ponto facultativo, também foi uma decisão do plenário da Câmara Municipal, por unanimidade, para evitar confrontos, problemas entre servidores e pessoas que ocupam o Legislativo Municipal. Não, mentira. Para evitar que haja, não que houve, para evitar que haja. Agora, com relação à questão da medida judicial Com relação à questão de confronto ou não, é um problema que eu não vou entrar aqui em questão, porque a pergunta não é de vocês. Com relação à questão da reintegração de posse, a Câmara entrou com um pedido de reintegração de posse, até mesmo por questões legais, porque não se pode ser omisso nesse momento, o poder não pode ser omisso. Os vereadores também entraram com relação à decisão para que fossem restabelecidos os trabalhos na Câmara Municipal. Agora é um problema do Poder Judiciário. Houve sim já a expedição do mandato e cabe ao Judiciário executar essa reintegração, com o uso da força que a Justiça achar necessária. Padre Jesus, até a própria imprensa pediu para que o pessoal, os manifestantes, ficassem mais calmos. A imprensa pedindo, né? É uma cena que a gente não gostaria de ver, né? Porque são mestres, né? E que exemplos são esses? Bom, aí é muito fácil dar receita para quem está numa luta que pode ter legitimidade e pode não ter legitimidade. No caso aí, a partir da decisão judicial
de que eles devem desocupar esse espaço que é reservado para o trabalho da Câmara Municipal, é claro que eles perdem a legitimidade. E qualquer resistência, né, violenta à execução da decisão, claro que isso corre em grande parte para a responsabilidade de quem está ocupando lá, especialmente do comando, que naturalmente deve ser responsabilizado pela Justiça e, de acordo com a sentença da Justiça, receber aquilo que a lei prevê e a lei exige que se aplique. Agora, eu gostaria que realmente pudessem conversar e no diálogo chegasse a um acordo. É claro que não vai depender da polícia dizer eles não querem sair, nós não vamos fazer nada, não vamos executar ordem nenhuma, porque aí a desobediência civil, que já era de quem está ocupando, é também de quem deveria executar a desocupação. Padre, estou errado, me corrija se eu tiver. A ocupação deveria ser na Secretaria de Educação, né? Porque na Câmara tratamos de assuntos de saúde, segurança, educação, leis, inclusive muitas aqui em Goiânia. Existe uma lei, não sei se o senhor sabe, que determina que o município ele sinalize a cidade. E há uma lei que proíbe, né, tem o intervalo, tem uma lei que proíbe o tráfego de grandes caminhões aqui em Goiânia. Só que não tem uma placa, Pai de Jesus, e aí vivemos aí esse problema todo. Mas não vamos falar isso depois do intervalo, que a gente volta rapidinho, né, a falar sobre essa questão. Aí depois nós vamos falar sobre Joaquim Barbosa, Pai de Jesus. Joaquim Barbosa começa a viver as suas dificuldades. Já deixou a relatoria, colocou um advogado à força do lado de fora, e Barroso, agora que assume o lugar dele, pode rever algumas penas que foram impostas. Tudo isso depois do intervalo. Instante só. De volta com o Jornal Argumento especial, né, com a presença do Padre Jesus Flores. Vamos falar sobre um assunto aqui que começou a render, né, o caso de Joaquim Barbosa. Ele anunciou a sua aposentadoria precoce e anunciou agora também, né, pode colocar aí no vídeo, né, ele renunciou também, Padre Jesus, à relatoria do mensalão. Ele diz que ele está sendo ameaçado, está sendo vítima, está sofrendo com perseguições, essas coisas. Agora tem uma imagem aí, não sei se o pessoal tem, a última vez que o advogado o advogado de José Genuíno foi até o Supremo Tribunal Federal para falar sobre a questão de conceder o benefício daquelas pessoas condenadas de trabalharem fora, né, já que estão cumprindo o semiaberto, que queria utilizar esse direito. Olha o que aconteceu lá, vamos ver a imagem, solta aí. De forma alguma atrapalhar os trabalhos dessa corte. Processos penais, execuções penais têm precedência sobre qualquer outro assunto. Há um agravo de José Genuíno Neto que está concluso a Vossa Excelência. Não está pautado, e por isso mesmo eu venho a Vossa Excelência vai pautar? Para dizer, eu não venho pautar, venho rogar a Vossa Excelência que coloque em pauta, porque há parecer do Procurador-Geral da República favorável à prisão domiciliar deste réu, deste sentenciado. E Vossa Excelência, Ministro Joaquim Barbosa, deve honrar esta casa e trazer aos seus pares, o exame da matéria. Vossa Excelência mandou que ele voltasse ao regime semiaberto.
Nós pedimos a Vossa Excelência que ele viesse a regime. Eu agradeço a Vossa Excelência. O Procurador-Geral da República aqui, doutor, já não pode cortar a palavra. Eu vou continuar falando. Eu vou pedir a segurança para tirar esse senhor daqui. Tire a segurança para... Eu pegarei Vossa Excelência. Sim, também. Vai pegar. Por abuso de autoridade. Quem está abusando de autoridade é Vossa Excelência. Abuso de autoridade. Ok. Lamentável, né, padre? Não, lamentável. Agora a gente não pode, porque gosta ou não gosta, condenar todas as atitudes do presidente do Supremo. Nenhum advogado pode fazer o que o advogado fez. Durante uma sessão plenária, invadir o plenário, assumir a tribuna no plenário do Supremo Tribunal Federal para criticar o presidente do Supremo Tribunal. Houve abuso de poder, sim, houve abuso de poder por parte dos advogados. Né? Dos dois lados, né? Não, acontece que quem causou a situação foi o advogado, porque não era aquela hora e nem aquela forma que ele poderia usar para exigir que o problema do seu constituinte fosse colocado em pauta. Ele abusou do poder e o Joaquim Barbosa, como presidente do Supremo, não poderia simplesmente deixar, porque seria uma desmoralização do Supremo Tribunal Federal, tinha que tomar uma atitude. Só porém, Padre Jesus, o advogado não defende o advogado em hipótese alguma, não defende nenhuma das partes. O princípio da lei, ele zela pela liberdade, ele zela pela vida. Foi o apelo que o advogado fez, eu acho que não é só nesse aspecto, não. Os nossos presídios estão lotados. Mas o modo dele se comportar entrando, invadindo o Supremo, tomando a palavra quando havia uma sessão plenária, tomando a palavra e obrigando os ministros do Supremo a levar uma lição e uma descompostura, claro que isso não pode ser aceito. Quem pode, de repente, entrar aqui nesse estúdio e desmoralizar o que nós estamos fazendo? Quem pode? Qualquer pessoa que entrasse aqui, seja Jaime Rincon, seja quem for, se ele entrasse aqui, ele estaria abusando de poder, está abusando de prepotência. Então eu não posso aceitar, como eu critico muitas vezes Joaquim Barbosa, acho que ele se excede na retórica, se excede no comportamento como juiz, mas no caso concreto, eu acho que ele tem razão. E essa, primeiro, aposentadoria precoce, agora essa renúncia da relatoria da ação penal 470, entra Barroso. Tem um outro entendimento sobre tudo aquilo que Joaquim Barbosa já determinou. Não teria que ter uma jurisprudência, padre, aquilo que já foi julgado, já foi exaustivamente falado, chegou-se a uma conclusão, vamos voltar de novo? Não, a sentença, o relator não pode tocar nela, porque o poder do relator foi de apresentar, de dar o seu voto e de acompanhar esse voto dos outros e depois fazer o relatório final, para ser julgado pelo plenário do tribunal de onde saiu a sentença. Somente o plenário do tribunal pode revogar qualquer sentença, pode mudar qualquer decisão final de um plenário. Seja por diferença pequena ou grande, somente o plenário. O que o Barroso pode fazer? As decisões que Joaquim Barbosa tomou depois do julgamento, ele pode rever, porque depende do entendimento, de quem é o relator. E no caso da posição também do tribuno do plenário, que pode não aceitar a alteração de Barroso com relação àquilo que foi decidido por Joaquim Barbosa.
Então tudo vai depender do plenário. Ele não vai poder chegar. Tudo que Joaquim Barbosa fez fora da sentença está agora em discussão. Tudo vai ser alterado. Ele não pode fazer isso porque seria também abuso de poder e seria desrespeito para com Joaquim Barbosa. Agora, reanalisar e apresentar outra proposta, né, é direito do novo relator de ter também suas posições próprias. Estamos vivendo uma falência dos poderes, Padre Jesus, do Executivo, do Parlamento e também do Judiciário, porque é impressionante, né? O Executivo absolutamente omisso, as pesquisas mostram aí, o Parlamento é o fisiologismo, como o senhor sempre fala, e agora o Judiciário está intervindo também em outras ações, em outros lugares, tal, ou seja, falência de poderes, padre? Não podemos chegar a dizer em falência. O Executivo, ninguém pode dizer que está omisso. Não faz tudo o que tinha que fazer. E nem dá conta de fazer tudo o que tem que fazer, porque no tempo da ditadura militar, o que a ditadura resolvia era lei. E o Congresso, quando entrava, era só para referendar. O Congresso de hoje não é apenas para referendar mais. Tem posições próprias, de acordo com interesses, muitas vezes, mas tem posições próprias, né? E o Judiciário também tem a sua autonomia, tanto assim que julgou. Agora, muitas vezes, por culpa também do Legislativo, o Judiciário acabou invadindo o espaço do Executivo e do Legislativo. Acabou legislando o que ele não está autorizado a fazer, a não ser em casos extremos que quem deveria entrar se omite, e aí se ele é interpelado, ele tem que responder. E esta resposta pode muitas vezes significar uma nova legislação que vai ficar em vigor até que o Congresso reveja esta posição do Supremo, que depois de novo pode rever a posição do Legislativo, porque a palavra final é sempre do Judiciário. E nós tivemos o caso do Donadon aí, que mostra bem isso, né? Ele teve o mandato dele mantido, né, pela Câmara, aí o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, mandou que aquela votação ela não valesse, que houvesse uma nova votação, então, ou seja, uma participação direta do Judiciário dentro do Parlamento, né? Inclusive foi preso Donadon, essas coisas todas, mas manteve dentro do Congresso Nacional o mandato. Enquanto intérprete oficial da Constituição, cabe a ele, né, a palavra final. Cabe a ele a palavra final. Agora, no caso de dúvida e de conflito, aí cabe o diálogo, mas sempre sabendo que em decisões a palavra final é do Supremo Tribunal Federal. O senhor já presenciou imbróglio igual a esse que a gente está vivendo na história do Brasil? Porque tem uma matéria, se der tempo, se o pessoal puder pegar, um pai, padre, que foi buscar o filho dentro do movimento. Aí o pessoal não queria deixar, aí o pai falou, olha, eu te dou tudo, te dei tudo, você está aqui protestando contra o quê? Vamos ver se o pessoal consegue achar isso aí. Mas assim, dentro do que a gente está falando, padre, o senhor já viveu, já viveu não, né? Já foi espectador de uma história parecida no Brasil? Não foi buscar, né? Não, eu pessoalmente já vi muito abuso de autoridade, como também já vi muita desobediência de filho, né, menor, que deve, né, também, diante da lei, obediência aos pais. Ele deve obediência. Olha aí o que o pai fala, Padre Jesus. Aí foi o protesto contra a Copa do Mundo, né, que agora já não faz mais sentido, né? A Copa está aí. Aí vamos ver, foi uma matéria exibida no Fantástico. Vamos ver aí um pedaço.
Os pais, preocupados, foram atrás. Ele é meu filho! Ele é meu filho! É o meu direito! Deixa eu protestar! Você é meu filho! Você não é criado pra isso! Eu trabalho pra te sustentar! Eu quero um governo certo! Não foi... O pai dá o que há de bom e de melhor e o filho vai para a rua protestar. Protestar o quê? A partir da maioridade, o filho faz o que quer e pai nenhum pode interferir. Enquanto ele é menor, o pai tem autoridade. Não para fazer o que esse pai fez, que foi realmente despropositado. Chegar, agredir o filho, não foi para isto que eu te criei, não é? E tira o capuz do menino e age de uma forma violenta. Esse modo de se comportar não é uma boa pedagogia. O pai não se comportou como pai, se comportou como se ele fosse dono daquele menino e dono da consciência do menino. Não sei que idade vai ter esse rapaz ali, se tem 16, se tem 18, qual que é a idade dele, não é? Mas a forma de o pai agir não foi feliz, foi infelicíssima. Como também a reação do filho não foi feliz, mas o pai foi muito bruto. Agora vamos ter mais 5 minutos para Jesus. Vamos apresentar aqui os números da pesquisa que foi divulgado aí sobre a questão da corrida presidencial, né? Tudo, ou seja, tudo se volta para, como o senhor fala, né? Política, né? Então a gente tem que ter essa preocupação. Pode colocar aí no quadro. Padre Jesus, a presidente Dilma, em março, ela tinha 40%, agora ela está com 39%. O Aécio Neves, né, que é o fator surpresa, eu não sei porquê, em março ele tinha menos de 14% e agora em junho ele tem 21%. O Eduardo Campos está numa queda, né, de 6 foi para 10. Então aí é o retrato hoje da intenção de votos. Pois não, pode falar. Realmente não houve queda ali, hein? Está tudo dentro da margem de erro. De 40, 38, 39. Isso. 20, 22, 21. Isso. 11, 10. Ninguém caiu nessa última pesquisa. Agora, o que chama a atenção, Padre Jesus, é que fontes do PMDB, pode tirar, fontes do PT, pode tirar o gráfico, por favor? Eu conversei com alguns membros do PT e eles estão muito preocupados, porque eles dizem que a rejeição ao governo do PT está se voltando para a presidente Dilma. Então não há uma rejeição ao governo. Ela tem um índice, né, muito grande de rejeição. Ela tem 43%. Aécio Neves tem 32%. E Eduardo Campos, coitado, esse nem a rejeição dele é maior do que a intenção de votos, tem 33%. E 71% dos ouvidos, Padre Jesus, disseram que desaprovam a presidente Dilma, porque ela não está sabendo administrar a crise financeira que o Brasil está passando. Olha, ninguém no mundo está sabendo administrar a crise financeira. E todo mundo está refém da crise financeira no mundo. Os países da Europa são reféns, os Estados Unidos são reféns, a própria China também é refém da crise mundial, todos os países emergentes também são reféns e o Brasil também é refém. Quando se dizia que não houve um tsunami, mas uma marolinha, claro que aquilo foi bravata muito própria do estilo de Lula de falar. Exato. Porque como que haveria uma crise no mundo e o Brasil ia ficar isento dessa crise? A crise atingiu o mundo inteiro e ninguém está sabendo administrar. Ninguém está sabendo. Agora, é claro que a questão da rejeição, houve o problema da Copa, houve a imprevidência na preparação para a Copa,
houve o excesso de gastos na preparação para a Copa. Depois de estar assumida, outros não assumiram, o governo federal teve que assumir diante da realidade. E é claro que quando se atrasam as obras, todo mundo aproveita para fazer superfaturamento, porque não há tempo hábil para se avaliar todo o gasto, nem por parte dos tribunais, nem do Ministério Público, e as manifestações ajudaram a acentuar toda essa problemática e, naturalmente, quem está no governo paga um preço muito maior do que quem não está no governo. É muito fácil para a oposição falar dos problemas do governo, quando daqui a um ano nós vamos estar ouvindo o povo na rua gritando contra Aécio Neves, se ele for eleito, contra Eduardo Campos, se ele for eleito, contra a Dilma, se ela for reeleita. E qualquer um que seja eleito, nós teremos a reclamação. Porque na Europa está muito interessante. Todo mundo grita contra, vem uma eleição, troca. Depois de algum tempo, todo mundo grita e troca, voltando para aqueles que já foram recusados uma vez. Então, é uma crise mundial, ninguém está fora dela, e é claro, o governo brasileiro, que estava confiante demais, estava confiante de que não haveria uma crise aqui, está sentindo que há. E há muitas deficiências também por parte do governo, por parte dos ministérios, que não são escolhidos. Os ministros não são escolhidos pela presidente, mas pelos partidos aliados, o que é uma tragédia. Padre, vamos terminar o programa com um pouco de humor. Se o Anderson puder pegar aí, padre, eu vou ser candidato. Você? Bom, já estou com minha proposta, com meu projeto, e o Anderson aqui, o nosso diretor, ele está sendo aí o meu marqueteiro. Ele foi dispensado pela Dilma, eu contratei, dá tempo aí de colocar? Aí vamos terminar o programa um pouco hoje mais descontraído, né, Padre Jesus? Porque o povo brasileiro, ele tem uma capacidade invejável de resolver os seus problemas sem sangue, né? Coisa que não acontece em outros países. Olha aí, Padre Jesus, minha campanha, solta aí. Aí é uma forma da gente ironizar, porque a televisão que vai definir a eleição, né? Muito vai depender dos marqueteiros, mas cada vez mais a população está esperando que a marketagem entenda também de política e fale dos problemas reais da política, porque se o marqueteiro não falar, os adversários vão falar, de tal modo que todos serão obrigados a falar. Agora, política não é brincadeira, não é brincadeira, o humor faz parte da vida, mas política é coisa muito séria, é uma coisa sagrada, porque mexe com a vida e podemos viver ou perder a nossa vida de acordo com a política que for adotada pelos governantes. Aí a necessidade da presença do povo para exigir política verdadeira a favor do bem comum. E que o cidadão, né, Padre Jesus, ele conheça, né, as pessoas a quem ele vai dar o direito de representá-lo, porque nós também somos corresponsáveis. Somos corresponsáveis, não temos a responsabilidade toda, porque podemos errar, votamos naqueles que nos apresentam como candidatos, a responsabilidade é muito maior dos partidos políticos, que só deveriam escolher candidatos que merecem o voto popular e não apenas interesses particulares. Todos somos corresponsáveis. Infelizmente, muitos defendem interesses particulares. Padre Jesus, um minutinho para a gente falar sobre a festa de Trindade, né? E domingo, eu assistindo o senhor celebrando, mais uma vez eu digo que o programa está sendo gravado na sexta-feira, porque acham que o senhor é muito rápido, né? Acompanho a celebração do senhor, festa de Trindade chegando, os preparativos, como é que estão? Estão a pleno vapor, o governo do estado está aí renovando, né, limpando, preparando a rodovia,
a cidade também trabalhando para apresentar uma boa figura, e espero que os serviços prestados durante a festa para os romeiros, que são milhões, sejam bem atendidos, gostem e depois voltem mais vezes. Está tudo encaminhado para começarmos na próxima sexta-feira, a novena da Romaria 2014. Já tem os horários de celebração do senhor ou não? Não, aí eu vou celebrar todos os dias a novena das 15 horas. Certo. A TV Capital vai transmitir, a Rede Vida transmite, a UCG TV também transmite, então para o pessoal que quer acompanhar, né? Esse horário eu acho que não é transmitido, não. Nós vamos transmitir. Padre, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor, e é importante, sabe, Padre, numa geração tão perdida, como eu costumo dizer, eu entrevistei aqui a Conceição Gaia, já entrevistei a doutora Nadir, que são pessoas assim que há muito tempo, né, lutam pelos jovens, pelas crianças, estão perdendo, Padre, literalmente a esperança, porque é uma geração perdida, né? Vamos salvar essa geração, né? Não tem geração perdida, não. Sempre houve problema na humanidade e sempre tem aqueles que perdem por um tempo o rumo da própria vida, mas depois, com o crescimento, vão reencontrando. Não existe geração perdida. Existem pessoas que desistem, que estão em dificuldades, que estão em crises, que se desviam muitas vezes, e aí é preciso que haja alguém que lhes dê a mão para ajudá-los a sair da crise. Ok, Padre, sua bênção, obrigado, e até sexta que vem. Até sexta que vem. Tá. A todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.